último vídeo desse semestre, a gente vai falar sobre acesso a arquivos, né? O comando typedef a gente já viu. A gente vai falar especificamente sobre acesso a arquivos, né? Vamos pular aqui o typedef arquivo, né? Um arquivo é um conjunto de dados formatado ou não, né, e empacotado e armazenado ou transmitido em alguma mídia. Isso é só uma definição que eu dei para a gente entender que arquivo, às vezes, não é, para o sistema operacional, não é necessariamente aquele arquivo que está no HD, né? Pode ser um arquivo que esteja sendo transmitido por uma comunicação serial, também é chamado de arquivo. Mas não importa para a gente o que a gente vai ver é o arquivo nos moldes que a gente já entende, que é aquele arquivo que está no HD mesmo, né? O que importa é a gente saber como utilizá-lo, né? Um arquivo em C, ele é representado, olha só, por um ponteiro para uma estrutura do tipo file. Ponteiro para o tipo file. Que tipo file é esse? É um tipo definido pelo usuário, na verdade, é um struct, né, que é definida pela própria linguagem, né, por quem desenvolveu a linguagem. É uma estrutura definida na biblioteca stdio.h, através da qual o sistema operacional gerencia as ações sobre um arquivo. Então, o que vai conter essa estrutura do tipo file? O nome do arquivo, em que posição do disco ele está, quando é que ele foi aberto, quando é que ele foi alterado, as regras de acesso a ele, ao arquivo. Então, é uma estrutura que é gerenciada, a gente não tem acesso direto a essa estrutura, né, a definição dela. Mas o que a gente tem é o endereço dessa estrutura, quando a gente, né, vai mexer no arquivo. E aí esse endereço é colocado dentro de um ponteiro, né? Olha lá. A estrutura file conterá todas as informações necessárias ao acesso ao arquivo, né? O que a gente tem é um ponteiro para uma estrutura do tipo file, né, e essa vai ser a nossa única referência ao arquivo sendo acessado. Mas como é que é feito isso, né? Como é que a gente obtém esse endereço, né, para uma estrutura do tipo file? A gente tem chamando a função fopen. E essa função fopen, a gente precisa passar dois parâmetros para ela, né? O nome do arquivo. O arquivo tá, você abriu uma pasta lá no Explorer e tem lá um arquivo, tem um nome dele lá, né? Nome com extensão, né? Então é esse nome que a gente vai botar aqui. E o segundo parâmetro é o modo de acesso. Se a gente vai abrir para escrita ou só para leitura, tá? Essa função, quando a gente chama essa função, ela retorna o que? Tá vendo? Um ponteiro para uma estrutura do tipo file. Na verdade, ela retorna um endereço, né? Mas a gente pode dizer que como um endereço de memória é armazenado dentro de um ponteiro, a gente pode dizer que ela retorna um ponteiro para a estrutura do tipo file. Aqui é tranquilo, né? Uma string com o nome do arquivo que a gente quer dar ou que a gente sabe que já existe lá. Esse modo de acesso, existem algumas letrinhas, né, para definir isso aqui, né? A gente bota assim mesmo, com aspas duplas, ok? Porque isso aqui é uma string, não é um char. Tanto que, né, a gente vê que tem
pode ter 2 letrinhas. Tá? Então, o que a gente vai colocar ali, né? No modo aqui, vai botar R se a gente quer abrir só para leitura, W para escrever e A para escrever também. Qual a diferença do W para o A? Tá? Se você botar W, o que acontece? A linguagem vai abrir o arquivo para escrita. Se já existir algum conteúdo no arquivo, se já existir algum conteúdo, esse conteúdo vai ser apagado e você vai escrever do início do arquivo. Tá? Se você colocar A, se o conteúdo, se houver conteúdo nele, o que você escrever vai ser adicionado ao conteúdo que já está lá. Né? Então, para leitura não tem mistério, né? Ele vai abrir só para leitura. Nesse caso aqui, o arquivo já deve existir. Né? Se você está abrindo para ler um arquivo, é porque esse arquivo tem que já existir. Senão dá erro de abertura. Para escrita você tem 2 opções. Ou você escreve desde o início, né? Apaga o conteúdo que já... Bom, no caso da escrita, se o arquivo não existir, tá vendo? Ele será criado. Agora, se ele já existir e tiver conteúdo dentro dele, esse conteúdo vai ser apagado e você vai escrever do início do arquivo. No caso do append, se não existir, ele também vai ser criado. No caso do A, né? A de append, adicionar. Se o arquivo não existir, ele vai ser criado. Se ele já existir e houver conteúdo dentro dele, ele não vai apagar o conteúdo dele lá, né? O que você escrever vai ser adicionado ao conteúdo que está lá. Tá? Você vai utilizar essas letras, né, para acesso ao arquivo tipo texto. Tá? Para acessar arquivos binários, né, no modo binário, é só adicionar, colocar um Bzinho depois da letra do modo de acesso. Tá? Então aqui eu estou acessando para leitura um arquivo binário. Qual a diferença do arquivo texto para o arquivo binário? No arquivo binário, você escreve e lê bytes, valores numéricos, né? sem nenhuma interpretação, né? Ao contrário dos arquivos no modo texto, que trabalham com a tabela ASCII. Né? O que significa isso? Tem certos valores que estão lá que representam todos os valores que estão lá num arquivo texto, todos os valores que estão lá representam um caractere. Né? Então, por exemplo, quando ele lê o valor no arquivo texto, o valor 65, né, ele vai interpretar esse 65 como um caractere A minúsculo. Num arquivo binário, ele vai não tem representação, ele vai pegar esse valor 65 e esse vai ser o valor 65. Isso tem mais sentido quando a gente está falando de códigos de comando, né? Por exemplo, o valor 13, que é o contrabarra N, né? Isso é processado, vamos dizer assim, quando a gente está usando um arquivo texto. Né? Não existe processamento nenhum, né, quando a gente está usando o arquivo binário. Isso vai ficar claro nos exemplos que a gente vai ter.
Então o resumo é isso, né? Isso aqui é o modo como a gente vai interagir com o arquivo, se é para leitura ou se é para escrita, ok? Aqui são outros modos, né, que não são repetições do que a gente já falou. O importante é isso aqui, ó. Essa função fopen retorna de duas uma. Ou se ele não conseguiu abrir o arquivo por algum motivo, né, ele vai retornar null ou zero, né? A constante null. Se ele conseguiu abrir o arquivo, ele vai retornar o endereço do descritor do arquivo, né? Essa estrutura file recebe o nome de descritor do arquivo, tá? E esse endereço vai ser, a gente tem que guardar esse endereço num ponteiro para a estrutura do tipo file. Como aqui, ó, que eu estou declarando dois ponteiros para a estrutura do tipo file. Ah, como é que é? O que tem lá dentro? A gente não precisa saber, né? Quais são os componentes, quais são os membros dessa estrutura. A gente só precisa saber onde ela está, tá? E a gente faz isso chamando a função fopen, passando como parâmetro o nome do arquivo. Tá vendo? No caso eu quero escrever no modo binário. Então essa função, se ele conseguiu abrir esse arquivo, vai retornar o endereço. Esse endereço vai ser colocado dentro do ponteiro fp1 aqui. Esse teste é importante. Sempre depois de pedir para abrir um arquivo, eu tenho que testar se ele conseguiu, né? fp1, se ele conseguiu, vai ser diferente de zero, né? Se for diferente de zero, isso aqui inverte, isso aqui é falso, né? Então, se ele conseguiu abrir, ele não faz isso aqui. Se ele não conseguiu abrir, né, fopen vai retornar zero. Então, zero é falso, negado é verdadeiro, né? Então, se ele não conseguiu abrir, ele vai entrar aqui e vai escrever erro na abertura do arquivo. Aqui é um outro exemplo, estou abrindo um arquivo com esse nome para leitura, tipo texto, que eu não tenho o Bzinho aqui. Mesma coisa, estou testando se eu consegui abrir ou não. Tá? Normalmente aqui vai dar, eu não vou conseguir abrir se esse arquivo não existir, né? Porque eu estou querendo abrir para leitura, esse arquivo tem que existir. Aqui pode ser que dê erro para a escrita só assim, se tiver, se eu botar aqui um diretório que não exista, né? Aí não vai conseguir abrir esse arquivo para a escrita, né? Normalmente para a escrita a gente consegue abrir. Como é que a gente fecha um arquivo? Simplesmente chamando a função fclose, passando como parâmetro o ponteiro para o descritor do arquivo que a gente quer fechar, né? Então, no caso aqui, se a gente quer fechar o arquivo exemplo.bin, a gente faz fclose fp1. Por quê? Porque a gente abriu esse arquivo e guardou o endereço do descritor dele dentro de fp1. Ok? Bom, a gente viu como abrir e como fechar um arquivo. Tá, agora, entre abrir e fechar, eu quero processar esse arquivo, eu quero ler, eu quero escrever nesse arquivo. Como é que a gente faz? Existem algumas funções para isso, né? Então o processo é abrir o arquivo, fazer tudo que eu tenho que fazer com ele, escrever, ler, seja lá o que for, e quando eu não for mais usar o arquivo, eu fecho o arquivo, ok? Para a gente escrever um arquivo, num arquivo, um arquivo que foi aberto do modo texto, a gente pode usar essa função aqui para escrever um caractere. Tá? Put C, passando como parâmetro o caractere que a gente quer escrever no arquivo, e o segundo parâmetro é justamente o ponteiro
para o descritor do arquivo ao qual a gente quer escrever, no qual a gente quer escrever. Simples assim. Obviamente que isso aqui é o protótipo da função, né? Deixa eu ver se tem aqui. A gente chama a função dessa forma aqui, ó. Put_c, passa o caractere e o ponteiro para o arquivo. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo o arquivo, ó, chamado arquivo.txt, para escrita. Se tiver alguma coisa dentro dele lá, eu vou apagar. Faço aquele teste, para ver se eu conseguir abrir realmente. Então, fp tem o que? Tem o ponteiro para o arquivo que eu quero escrever. E aqui eu pedi para o cara digitar uma frase, né? Digitou uma frase, e aí estou colocando caractere a caractere, né? Cada caractere da frase no arquivo. Tá? Feito isso, eu fecho o arquivo. Como é que a gente pode testar isso aqui? Você pode digitar isso aí, né? Compilar e executar. Depois você vai no Explorer, lá eu diria na pasta onde você foi executado, tem que ter lá um arquivo chamado arquivo.txt. Se você abrir esse arquivo no editor, vai ter lá a frase que você digitou aqui, quando executou o programa. Okay? O arquivo agora, a função que lê um caractere do arquivo, né, é a função getC. E ela precisa só de um parâmetro, qual é o arquivo de onde eu quero ler. E ela retorna um valor do tipo char. Tá? Usando um programa muito parecido, né? Aqui eu abri o arquivo.txt agora para leitura, testei se eu conseguir abrir o arquivo, e enquanto não chegar no final do arquivo, olha só o que eu estou fazendo nesse while aqui. Primeiro vamos resolver o que está dentro desse parênteses aqui, né? Eu estou chamando a função getC, né, para ler um caractere do arquivo apontado por fp. Tá? Eu estou colocando o que ela retornar dentro dessa variável c. Okay? E aí, uma vez que eu li o caractere do arquivo e coloquei dentro da variável c, eu estou comparando a variável c com essa constante EOF. EOF significa End of File, né? Fim de arquivo. É um caractere especial que indica o final do arquivo. Entende? Isso aqui só faz sentido em acesso ao arquivo no modo texto, que é o que eu quis dizer com a utilização dos caracteres da tabela ASCII, né? Da representação, da interpretação que o programa faz em relação ao arquivo texto. Então, num arquivo texto, existe o último caractere do arquivo, o caractere fim de arquivo, justamente para indicar que terminou o arquivo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto o que eu li e foi colocado dentro da variável C não for fim de arquivo, eu imprimo o caractere na tela. Quando chegar no fim de arquivo, né, isso aqui vai ser falso, ele sai desse loop e eu fecho o arquivo. Tá? Então a maneira de testar isso aqui é simplesmente rodar esse programa, vai ter que aparecer na tela a frase que a gente digitou nesse programa de escrever através com o put_c, né? Então nesse programa aqui eu estou escrevendo no arquivo com a função put_c, e nesse aqui eu estou lendo o conteúdo do arquivo e jogando para a tela. Ok? Alguns programinhas aí para exercitar. Outra função para escrita agora, uma função mais complexa, que é o mais completa, né, para a gente trabalhar melhor o conteúdo dentro do arquivo. É a função fprintf. A função fprintf, a maneira de explicar ela melhor é a seguinte:
a função fprintf faz exatamente a mesma coisa que a função printf faz. Só que ao invés da função fprintf escrever na tela, como o printf faz, ela vai escrever no arquivo definido por esse ponteiro aqui. Os outros dois parâmetros são exatamente os mesmos da função printf. Tá? Então você pode trabalhar exatamente, pensa assim, vou escrever num arquivo com a função fprintf. Bom, como é que eu faria para escrever o que eu quero escrever no arquivo, se eu quisesse escrever na tela? Eu usaria o printf, não teria esse parâmetro aqui, obviamente, né? E teria o formato e as variáveis. Tá? %d, %f, aquele negócio todo, e as variáveis que eu quero escrever. Só que a diferença do fprintf é que não é na função fprintf, a gente está escrevendo num arquivo, e a gente tem que definir qual é o arquivo onde a gente quer escrever. Tá? Só isso. E a função fscanf é a complementar dela, que faz o quê? Lê de um arquivo exatamente da mesma forma que a função scanf lê do teclado. Tá? Então, se você gravou alguma coisa com a função fprintf, você tem condição de ler essa coisa através da função fscanf. Ok? Um exemplo aqui. Aqui eu tô, olha só, eu estou abrindo um arquivo para escrita. Estou gravando com fprintf dentro do arquivo, né, apontado por P, que é o arquivo. Aqui entre com o nome do arquivo. Então aqui eu estou deixando o usuário escolher o nome do arquivo. Eu quero que o arquivo tenha esse nome aqui. Então é isso que eu estou usando aqui, tá? Para escrita. Então aqui eu já estou nessa linha, eu já estou testando, estou abrindo e já estou testando se ele conseguiu abrir. Se não conseguir abrir, o botão aqui pode ser return, tá? Eu saio fora. Então, se eu abrir o arquivo para escrita, eu estou colocando, estou gravando dentro, escrevendo no arquivo, né? O que? Essa frase. Este é um arquivo chamado. Estou formatando e tá vendo? Como se isso aqui fosse um printf, estaria, todo mundo já sabe, né? A diferença do fprintf para o printf é que eu tenho que botar para onde, em qual arquivo eu quero gravar. E fechei o arquivo. Aí agora eu estou abrindo de novo, tá vendo? O mesmo arquivo para leitura. E estou fazendo o quê? Enquanto não chegou no final do arquivo, eu estou lendo caractere a caractere, tá vendo? Estou lendo desse arquivo um variável do tipo char, estou colocando dentro da variável c e estou imprimindo essa variável na tela. Fechei. Eu coloquei isso aqui para demonstrar que existe uma função, né, apesar de existir um caractere que vai estar lá no final de todo o arquivo texto, um caractere chamado EOF, existe uma função chamada FEOF, em que você passa como parâmetro o ponteiro para o arquivo que você quer verificar. Essa função retorna se você chegou no final do arquivo ou não. Tá? Essa é uma outra forma de verificar se o arquivo, se você chegou no final do arquivo ou não. Então, se você chegou no final do arquivo, se você não chegou no final do arquivo, isso aqui vai
vai dar falso, invertido da verdadeiro. Então, enquanto não chegou no final do arquivo, eu vou ler mais um caractere e mostrar na tela. Tá? Poderia usar aqui o getC? Poderia. Só que eu estou usando a fscanf por causa do exemplo, né? Da função. Mais uns programinhas. E essas funções fwrite e fread. Vou ajeitar aqui que eu estou acomodado aqui. Muito bem. Essas duas funções normalmente são utilizadas com arquivos binários. Até aqui, né, essas funções aqui, vamos lá, putC, getC, fprintf e fscanf são usadas com arquivos arquivos do tipo texto, ok? Arquivos do tipo texto. Essas funções aqui, fwrite e fread, são utilizadas para escrita e leitura em arquivos binários, ok? Quando a gente quer, eles são muito utilizados junto com estruturas, quando a gente quer guardar uma estrutura inteira no arquivo e a gente não quer se preocupar com formatações e nada disso, tá? A gente quer gravar aquele blocão de dados lá. A função fwrite precisa de 4 parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o endereço, né, do início do bloco de informação que a gente quer que seja escrito no arquivo. O segundo parâmetro é o número de bytes, né? Então aqui a gente tem o início do bloco, o endereço do início do bloco de memória que a gente quer gravar. Aqui a gente tem a quantidade de bytes a partir desse endereço que a gente quer gravar. Count vai ser sempre 1, tá? E fp é o ponteiro para o arquivo onde a gente quer gravar. Okay? Esse count é o número de blocos, quantidade de vezes que a gente quer gravar, né? Vai ser sempre 1. O fread, a função fread é o caminho, exatamente os mesmos parâmetros, só que o caminho inverso. Eu estou lendo, então aqui vai ser o endereço do início da posição o endereço de memória onde eu quero gravar. Eu quero ler do arquivo, vou ler do arquivo e vou colocar onde? Vou colocar nesse endereço aqui de memória. O número de bytes que eu vou ler, aqui vai ser sempre 1 e aqui o ponteiro para o arquivo que eu estou lendo. Okay? Um exemplo simples aqui tá vendo? Tem um arquivo aqui chamado pf, declarei uma variável pi, já inicializei com o valor, e aqui a variável pi lido, né? Só para a gente confirmar que o negócio funcionou. O que eu estou fazendo? Estou abrindo o arquivo chamado arquivo.bin para escrita no modo binário, né? Estou testando e tal. O que eu estou fazendo aqui? Estou chamando a função fwrite, passando como parâmetro o endereço da variável pi, né? Quantos bytes a partir desse endereço? Size of float, porque pi não é um float, eu tenho que ler o número de bytes ocupados por um float, né? Aqui é sempre 1 e pf, que é o arquivo onde eu quero gravar. Bom, essa função ela retorna o número de vezes que eu consegui gravar, tá? Como é sempre 1, aqui eu vou sempre testar com 1 para ver se ele conseguiu gravar, tá? E se ele retornar 0 é porque ele não conseguiu gravar isso aqui, tá? Então sempre depois de uma
escrita com fwrite, é bom a gente testar. Eu estou escrevendo, estou chamando a função fwrite, ela vai retornar, ela tem que retornar 1, tá? Então já estou testando aqui no if, tá? Fechei o arquivo. Agora estou abrindo o arquivo de novo, agora para leitura, tá vendo? Estou testando. E aqui eu estou lendo fread. Aí eu mudei a variável aqui, ó, apelido, né? O endereço da variável apelido, size of float, né? Do mesmo modo, quantidade de bytes a partir desse endereço que eu quero ler e colocar na memória. O resto é igual, tá? E aí mostra ó, o valor de pi lido do arquivo é tal. Só para certificar que a variável pi foi gravada dentro do arquivo. E agora eu abri o arquivo para leitura, li o mesmo arquivo, né? E só para a gente certificar que ele realmente leu direitinho. Mas essa não é a forma, né? Gravar uma variável, né? num arquivo utilizando essas funções. O que normalmente se faz é gravar estruturas inteiras, né? Dentro do arquivo utilizando a função. Tá? Aqui eu aloquei dinamicamente, aqui eu estou preenchendo um vetor, tá vendo? Aqui eu estou alocando dinamicamente tan estruturas do tipo tpessoa, né? Tan é 5, então estou declarando aqui dinamicamente um vetor de 5 elementos do tipo tpessoa, onde tpessoa, type def, tpessoa é uma variável que armazena o nome, dia, mês, ano, peso e altura. Então, essa estrutura aqui está sendo preenchida 5 vezes, né? E o que interessa é aqui, ó, abrir o arquivo chamado, que eu estou chamando de pessoas.dat, adicionando, né, um arquivo binário para adicionar, para escrita adicionando, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Que eu testei, se eu conseguir abrir aqui, eu estou gravando, ó, 5 vezes o que? Fwrite, o endereço de onde eu quero pegar para gravar no arquivo, né? P, que é o endereço do início do meu vetor dinâmico aqui, né? P mais I, ou seja, eu vou pegar cada elemento do meu vetor, ó, quantos bytes? Size of tpessoa, o número de bytes ocupados por uma estrutura desse tipo, né? 1fp, então. Vou gravando aqui. Terminei de gravar, liberei a memória, fechei o arquivo. Ok? Agora o caminho inverso, para mim ler isso aí, né, definir a mesma estrutura, tem que ser a mesma estrutura igualzinho, né? Aloquei dinamicamente espaço para receber os dados que vem ler do arquivo. Abri o arquivo, aquele mesmo arquivo pessoas.dat, para leitura, testei, e aqui ó, eu estou lendo, né, 5 vezes o que? Fread P mais I, ou seja, o iésimo elemento do ponteiro do vetor apontado por P, né? Quantos bytes? Vou ler o número de bytes ocupados pela estrutura, tpessoa, e vou lendo. Okay? Depois de ler, eu mostro isso na tela. Então, importa isso aqui. Tá? Então, aqui eu escrevi estrutura a estrutura, né? E aqui eu li estrutura a estrutura desse vetor de 5 elementos. Eu poderia escrever a estrutura inteira, o vetor inteiro? Poderia. Colocaria aqui fwrite P, simplesmente, aqui colocaria size of tpessoa vezes 5.
né? Ele já ia escrever os 5 vetores, os 5 elementos do vetor de uma vez só. Não precisaria fazer o for. Da mesma forma aqui, né? Eu poderia pegar, botar aqui fread p, simplesmente, sem mais i, p, size of t pessoa vezes 5. Ele iria ler 5 estruturas desse tipo, ou melhor, ele iria ler o número de bytes ocupados por uma estrutura desse tipo vezes 5, né? Estamos assumindo que nesse bloco estariam as estruturas que a gente escreveu, né? Então ele leria de uma vez só, size of t pessoa vezes 5, ok? E só p aqui. Então essas são as funções bastante utilizadas para na fwrite e fread, em conjunto com arquivos de acesso binário, né, para armazenar estruturas. Facilita bastante. Ok? Alguns arquivos. A última função que a gente vai ver é a função fseek, que serve para a gente posicionar para a gente se posicionar no arquivo na posição que a gente quiser. Se a gente observar aqui, uma coisa que eu não falei, por exemplo, essa função aqui, putc, como é que funciona, né? Quando a gente abriu o arquivo e está escrevendo aqui caractere a caractere, né? Repara que eu não dei nenhum comando aqui para o arquivo pular para a próxima posição dele, né? Por que não? Porque isso é automático, né? Quando o putc, a função putc, escreve um caractere no arquivo, né? O arquivo, vamos dizer assim, internamente, né? O sistema operacional já se posiciona na próxima posição a ser escrita, ok? Da mesma forma, quando a gente lê um arquivo com o getC, lê um caractere do arquivo, o arquivo já se posiciona no próximo caractere a ser lido, ok? Então é automático essa movimentação do arquivo, tá? Mesma coisa com o printf, com o scanf, a mesma coisa com o fwrite e fread. Mas se a gente quiser se posicionar o arquivo numa posição aleatória que a gente queira, né? Então existe, ou seja, eu li um bloco, eu quero voltar esse bloco, li um byte, quero voltar um byte, quero avançar, enfim. Existe a função fseek, que permite a gente posicionar o arquivo onde a gente quiser, dentro dele, né? Entre o início e o final dele. E essa função tem 3 parâmetros: o ponteiro para o arquivo que a gente quer movimentar, o número de bytes que a gente quer movimentar e a referência, né, que a gente quer ter para pular esses n bytes, tá? Essa referência pode receber 3 valores, 0, 1 ou 2. Se a gente colocar 0 aqui, a gente vai pular essa quantidade de bytes a partir do início do arquivo. Se a gente botar 1 aqui, ele vai pular a partir do ponto corrente do arquivo, né? E se a gente botar 2, a gente vai pular esse n bytes a partir do fim do arquivo. No caso, se for a partir do fim do arquivo, aqui na verdade vai ser um número negativo, né? Eu vou ter que voltar n bytes. Aqui fica mais claro, tá?
Então, se esse aqui é o meu arquivo, né? Esse aqui é o início do arquivo, aqui é o final do arquivo. Então, se a gente botar origem igual a 0, a gente vai pular n bytes a partir do início do arquivo, né? Bom, o arquivo vai ficar posicionado aqui. E a próxima coisa que a gente escrever, por exemplo, ou ler, vai ser a partir daqui. Se a gente colocar origem igual a 1, vai ser onde já estava o arquivo. E aí, se a gente botar um número aqui n bytes positivo, ele vai andar em direção ao final do arquivo. Se a gente botar um número negativo, ele vai andar n bytes em direção à origem do arquivo, início do arquivo. Se a gente botar a origem igual a 2, né, o n bytes tem que ser forçosamente negativo, tá? Por quê? Porque ele vai andar para trás aqui n bytes. Ok? Isso aqui a gente pode usar esse recurso nesse exercício aqui. Programa que lê e mostra na tela os dados da terceira e da sexta pessoas. Né? Tem esses exercícios aqui que preenchem um arquivo arc1.dat. E eu quero ler, então lá eu vou gravar, tá vendo, 10 pessoas, tá, os dados de 10 pessoas. Eu quero ler o dado da terceira pessoa, né? Sem ter que ler o da primeira e da segunda, né? Eu quero ler a sexta pessoa, né? Então eu posso me posicionar o arquivo lá na sexta pessoa e ler os dados daquela pessoa diretamente, tá? Se eu gravei como uma struct, né? Usando o fwrite, eu posso ler através do fread, fazendo um fread só, posicionando na sexta pessoa e lendo com fread. Como é que eu posiciono lá, né? Na sexta pessoa? Uma dica, né? A sexta pessoa vem depois de quantas pessoas? Da primeira até a quinta, ou seja, depois de 5 pessoas, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Né? Size of t pessoa vezes 5, a partir da origem, 0, do início. Então, ele vai pular 5 pessoas e posicionar no início da sexta pessoa. E aí eu leio essa sexta pessoa. Ok? Desculpe o barulho aí da serra. Aqui são exercícios. Esse último exercício aqui não precisa fazer. Isso aqui é só para quem fez todos os outros. Isso aqui já é um adianto, um início para o que vai ser visto em estruturas de dados. Então não precisa fazer. Então são esses exercícios, né? E esse é o final da matéria para a gente aqui, ok? Muito bem, até a próxima.